gente! Aqui é a Ana Luísa, do Emid Books, e eu espero muito que esteja tudo bem aí com vocês. E hoje eu vim falar de um livro que eu li ele em 2019 e ele foi o meu livro favorito daquele ano. E até hoje ele ainda é um dos meus livros favoritos da vida, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louisa Neal. Ai, gente, eu amo tanto esse livro, vocês não têm ideia. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2019 pela editora Darkside e ele é contado todo em primeira pessoa e é uma recontagem da história original, né, da Pequena Sereia. A gente vai conhecer a história da Murgen, que também é conhecida como Gaia, e ela tem 6 irmãs mais velhas, ela é a mais nova, e o pai delas é o Rei dos Mares. Como é a história da Pequena Sereia, né, que a gente já conhecia desde pequena. Mas o que tem de diferente nessa é que a Murgen, a mãe dela morreu, ela quer muito conhecer a civilização, assim, a terra dos humanos, mas o pai delas é muito opressor. Elas vivem em um reino onde tudo que vale é a beleza, onde a mulher não tem voz, não tem poder nenhum. E o pai delas próprio fica classificando as filhas como da mais bonita para mais feia para andar ao lado dele. E elas querem sempre estar se arrumando porque é uma honra andar ao lado do Rei dos Mares, então elas têm que ficar, como eu posso dizer, elas têm que ficar mais bonitas possível para ficar ao lado do Rei dos Mares, que é o poder total daquele reino e que só ele tem razão. A gente vai conhecer aqui uma história muito mais realista de reinos e de patriarcado, ainda mais para a época em que a história da Pequena Sereia foi escrita, né? Então, a Murgen, ela é adolescente e ela tá já com um casamento arranjado com um homem muito mais velho que ela, porque esse homem tem dinheiro e é rico e o pai dela mandou que o casamento seja arranjado para eles. Só que acontece muita coisa que às vezes é difícil da gente ler, mas que é real, como o fato de que esse homem invadia o quarto dela de noite e de certa forma sim tentava abusar dela, e ela não podia contar isso pra ninguém porque a culpa seria dela, quem estaria errada seria ela, e isso é muito difícil de ler, de ver em algumas partes da história, mas a gente sabe que é real, a gente sabe que aconteceu e que às vezes ainda acontece. E esse livro, ele é extremamente polêmico. Muita gente não gostou, achou a Gaia muito sem personalidade, como eu vi gente falando. E eu entendo a visão dessas pessoas, eu entendo a visão delas da história, mas pra mim foi uma história muito mais real do que a história original, sabe? A Gaia, ela vai mesmo pro mundo dos humanos, mas lá ela descobre muita coisa e que a gente não vê na história original. Ela descobre coisas dela, ela descobre coisas sobre a autoestima dela, sobre o que ela quer pra vida dela. É no mundo dos humanos em que ela se descobre realmente, que ela se entende,
que ela entende o que está acontecendo no fundo do mar, o que está acontecendo com aquele reino, porque até o momento dela ir viver no reino dos humanos, ela ainda acredita que o que está acontecendo lá é certo, que o rei dos mares é certo, que tudo que ele diz está certo, que ela não tem que questionar as coisas porque os homens estão certos, que ela não tem por que ter ideias, porque ela é mulher, ela não tem que ter ideias. E isso era o que era pregado naquele reino, o que era dito. E todas elas engoliam aquilo como certo. Foi assim que elas aprenderam, foi assim que elas viveram. E é uma coisa que a gente vê, né, tempos atrás, em que as mulheres realmente acreditavam nisso. E a gente acha errado. Sim, é errado, mas elas cresceram acreditando nisso. E a gente vê a Gaia descobrindo que a vida não é assim, que não é assim que as coisas funcionam, que ela não é inferior. E ela descobre isso de formas que a gente consegue ver a personalidade dela mudando. A gente consegue ver os pensamentos dela mudando, ela entendendo o que está acontecendo e como isso é errado e o que ela vai fazer para mudar tudo isso. Ela acaba querendo fazer tudo diferente, ela descobre que ela tem força, que as irmãs dela têm força, que as mulheres têm força dentro de nós e ela quer botar isso para fora. Ela não quer mais viver num reino daqueles e a história, o final dela é muito, muito diferente da história original, é completamente diferente. E eu achei a história muito mais real, muito mais verdadeira e foi uma história que me tocou muito, que me mostrou muito de como era naquela época e como ainda é em muitos lugares. A Aya foi atrás para conquistar os direitos para outras mulheres que viriam depois dela. E ela mostra isso para todo mundo, ela quer mostrar isso para todo mundo, ela quer que tudo se rompa, ela quer botar um fim nisso, ela quer pôr um fim nisso e ela vai pôr, porque agora ela descobriu a força que existe dentro dela e ninguém mais vai calar essa voz. Eu achei muito incrível a forma que ela descobriu as coisas, a forma em que ela percebeu que ela não precisa de ninguém para ser feliz, que ela é inteira, que ninguém é uma laranja pela metade, que ela só precisa dela para ser feliz, que ela tem força, ela é forte, ela tem toda a determinação que ela precisa e que ela vai mudar sim as coisas, ela vai mudar tudo que ela puder, porque a gente também, a gente hoje, a gente tem que sim mudar tudo que a gente conseguir, a gente tem que melhorar tudo que a gente conseguir, a gente tem essa voz, a gente tem essa força. Gaia não queria mais descobrir o amor, ela queria descobrir ela mesma. Ela queria descobrir a força que ela tinha, a força de vontade que ela tinha, o poder que ela tinha dentro dela, que todos nós temos dentro de nós e que muitas vezes é silenciado e a gente não deve deixar nunca nada nos silenciar. O nosso poder está dentro de nós, ele está aqui para sair para fora, ele está aqui para tocar pessoas, para mudar coisas, melhorar coisas. Ele está aqui para a gente fazer o máximo de bem que a gente puder. E ninguém deve ser limitado em questão disso, ninguém deve ser limitado em questão dos seus direitos, ninguém deve ser limitado em questão de privilégios, porque somos todos iguais, somos todas pessoas, independente de gênero, independente de classe, independente de cor, somos todos pessoas e ninguém deve ser limitado e a gente não deve nunca deixar ninguém colocar limites em nós mesmos. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Foi feito com um carinho enorme. Eu sou muito apaixonada por esse livro, por isso eu quis tanto trazer ele aqui pra vocês. Eu precisava dividir com vocês essa história tão... que traz tanta luz, né? E é uma história difícil, não vou dizer que é fácil, é difícil. E é real. É simplesmente isso, é real. Alguém teve que dar um passo à frente aqui no nosso mundo e alguém teve que dar um passo à frente no mundo da Gaia e quem deu foi ela. Ela teve que desistir de muita coisa para isso, ela teve que largar muita coisa, mas acima de tudo ela foi atrás do que realmente importava para ela. Ela foi atrás dos direitos, ela foi atrás
do que ela precisava, do que o mundo dela estava precisando, e ela foi atrás da verdade. Ela foi atrás do que era verdadeiro, foi atrás da história verdadeira, das situações, se vocês não entenderem, que tem uma história que ela precisa em busca da verdade, mas o livro é incrível, tem um final arrebatador, foi incrível pra mim, tocou o meu coração de uma forma muito, muito diferente de outros livros desse tipo que eu já tinha lido. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tenham uma semana muito iluminada, um final de semana, né, muito iluminado. Segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.